E que né? você disse de custo, que eu lembro no começo, como a gente não tinha o sistema, toda essa questão da rastreabilidade, que é o mais, para mim é um ponto principal, assim, num laboratório. Eu Sim. preciso garantir que do cliente X é o do cliente X. Uhum. A gente Sem tinha que fazer dúvidas. duplicata em todos os resultados, todas as análises, para ter certeza que aquele resultado era de fato aquele. Uhum. Então, ao invés de você gastar um reagente, você gastava 2. É. Hoje em dia, a gente, né, com toda a implementação, questão do Inmetro, Olha que legal isso aí. como é que a gente faz de interlaboratorial? É Mas interlaboratorial tem um mesmo. nome. Bom, enfim, interlaboratorial. Então, a gente manda amostras às cegas, vamos falar Sim. assim, para outros laboratórios, para comparar o Comparar os resultado com o resultados. nosso. Exato. Amostra em branco também, para ter certeza que é o resultado confiável Uhum. dentro do nosso laboratório, que é o principal. O Sim. cliente que me procura, ele quer saber que aquela amostra está com aquele resultado. A gente não precisa mais fazer todas as amostras em duplicata. Olha que legal. E é um custo muito elevado, assim, você, Imagina, né, Bruna. lida com muitos laboratórios, você sabe, tudo em laboratório é muito caro. Bem-vindos ao primeiro episódio de Além do Leans. É um podcast que nós vamos explorar todos os recursos, todos os benefícios e a tecnologia que está em volta de um laboratório. Eu sou Felipe Domingos, chefe de tecnologia da Actis, e estou aqui para receber as pessoas que a gente vai conversar bastante sobre tecnologia. E hoje eu estou aqui com a Luísa, coordenadora de onboarding da Actis. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, Felipe. Nesse papo, hoje a gente vai conversar sobre agilidade e redução de custos no laboratório. Eu tenho a honra de receber aqui a Júlia Machado, que é coordenadora operacional do Safra Lab, e a Bruna Machado, que é a diretora executiva do Safra Lab. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigado, Oh, Luísa. obrigada. Obrigado, Felipe, aí pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E vamos falar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história com vocês aí, Sim. como que era, como que tá. Bacana, Legal. né? Vai Que ser muito legal. vocês são nossos clientes desde fevereiro de 2024, né? Então a gente já tá aí há um tempinho. Bateu um ano. Fizemos aniversário. Aniversário. Legal. Antes da gente começar, de fato, né, Júlia, conta pra gente, e Bruna, conta pra gente um pouquinho sobre o Safra Lab. Como ele nasceu, como que era, como que é a operação de vocês, onde vocês estão. Conta pra gente um pouquinho da história. O Safra Lab, ele surgiu ao redor aí de uns 4, 5 anos. E antigamente a gente não tinha nenhum laboratório aqui no estado que fizesse essa análise que a gente faz hoje, que é especializada na parte do agro, especificamente do café e da pimenta do reino. Já fizemos cacau também, para análise de glifosato, ocratoxina e aflatoxina. E o grande problema antigamente que tinha é que o tempo de laudo era muito grande. Então, a maioria dos exportadores tinham que enviar para São Paulo, Fortaleza, Curitiba. E aí acabava ficando muito moroso. A gente sabe que o mercado de café é muito rápido, muito volátil, o dólar influencia também. Então, a gente surgiu com esse intuito de diminuir esse tempo e agregar cada vez mais para o mercado capixaba, a questão de sustentabilidade, que a gente sabe que cada vez mais tem sido falado, né? ESG. O glifosato, ele é um agrotóxico que os produtores utilizam na lavoura, que é cancerígeno. Então, a maioria dos países, Europa também, né? Um continente, tem um limite. Então, a gente tem que estar dentro da regulamentação. E, para isso, é necessário fazer toda essa questão de análise, emitir um laudo, tudo bonitinho, para enviar para o cliente. Então, a gente surgiu com esse intuito mesmo. Legal. Isso 4 anos atrás. Você falou. Uns 4 anos atrás, exatamente. Legal. E a ideia veio da onde? Assim, qual foi o start que bateu em cima? Tá, Vamos montar o laboratório? Como o mercado ele já exigia essa Uhum. parte de regulamentação e não tinha no estado, a gente viu uma oportunidade aqui para montar esse negócio. E foi aí que a gente foi atrás de tudo, de equipamento, de metodologia, para garantir que fosse válido também, não fosse qualquer coisa feita de qualquer jeito. Então, a gente montou tudo muito certinho para oferecer também um serviço de qualidade que eles encontravam em outros estados, mas que ainda não tinha aqui no Espírito Santo. Ah, tá. Entendeu? Legal. Foi um processo bem moroso, mas que hoje em dia está bem consolidado. A gente vê clientes de fora também, não só capixaba, vindo atrás da gente, de Minas, ali, sul de Minas, a gente sabe que é o segundo maior produtor de café no geral. Então, é isso. Legal. Vamos, olhando um pouco nessa linha do tempo, se a gente voltar, né, 4 anos, vamos pensar ali em 2023, né? Conta um pouco como que era o processo de vocês, para depois a gente falar um pouco sobre
a agilidade do laboratório, o que a gente entende por agilidade. Conta um pouquinho como que era o laboratório nessa época, 2023, 2022. A Júlia, ela entrou no nosso time, graças a Deus, para salvar a nossa vida. Mas ela entrou tem só 1 ano, então no começo eu meio que fazia tudo, assim. Era financeiro, marketing, administrativo, toda a parte de emissão de laudo, lógico, com uma responsável técnica. Mas era na base do Excel, da planilha, do Drive, de rezar, para que a gente não perdesse nenhum documento, nenhum registro, nem nada. Entendi. Era moroso, era trabalhoso, muito moroso, muito trabalhoso, muito arriscado também, né? É um risco que você põe ali da amostra X que chega no laboratório ser a mesma do resultado final. Então, a gente tinha que garantir muito certinho. Moroso demais, né? Então, assim, ao invés de você receber 100 amostras, você só podia receber 10, porque você tinha todo esse tempo de garantir que a amostra que chega é a mesma que sai no laudo. Era bem moroso, bem complicado. Isso. E Júlia, quando você olha, assim, para a agilidade que um laboratório precisa ter, o que você entende como agilidade dentro do laboratório? O que você... É você ter todos os processos muito bem definidos, é você ter essa rastreabilidade, né? Você garantir ao seu cliente um resultado mais rápido, até tendo todo esse processo. Então, isso eu entrei há 1 ano atrás, então a gente estava no processo de mudar de Excel, planilhas e Deus pro Lean, entendeu? Chegou a nós a demanda, né? Sim. De um processo mais rastreável. E aí surgiu pra gente a Acts. Legal. E aí... na verdade, foi também... a gente queria se aprimorar. Como eu disse, a gente sempre busca fazer tudo muito redondo e muito certinho. A gente queria tirar a ISO 17025 e para isso a gente precisava de um processo um pouco mais rastreável, documentação tudo muito certinha. Claro. E foi aí que a gente foi atrás de um Lean. A gente recebeu indicação também, mas... geralmente o Lean é um serviço muito caro. E a gente, pelo porte que a gente tinha, a gente não tinha capital e caixa para botar o dinheiro ali e fazer rodar. E aí foi aonde a gente conheceu vocês e foi a solução perfeita, na hora perfeita, deu tudo certo, casou muito, muito bom. A Júlia tem um pouco dessa inteligência de TI, né? Meio que formada nessa área. Aí eu falei, agora, vamos segurar na mão de Deus e vamos implementar isso. Legal. Esse foi o grande... a grande virada que a gente teve na Acts foi justamente nessa percepção, sabe, Bruno? Quando a gente criou a Acts, a gente veio com esse intuito. Sim. Que a gente sabe que tem e eu vou falar uma infinidade, porque tem muito laboratório do porte que vocês estão crescendo cada vez mais, e que precisam de uma solução dessa e não conseguem bancar uma implantação muito cara ou importar algo nesse sentido, né? Sim. Então, essa é o nosso mantra, assim, é até legal escutar isso da sua boca, assim, que casa muito com o que a gente pleiteou desde o início da empresa, né? Sim. Sim, e nessa ideia também eu queria, né, perguntar um pouco para o Felipe também, pela experiência com sistemas, né? O que você acha que é crítico para a gente adquirir essa garantia da eficiência do laboratório? Porque, como que as meninas já falaram, né? É a grande busca que um Lean pode oferecer. Mas como que o sistema pode garantir isso? Eu gosto de falar, né? Aí agora é um pouco da minha opinião. A gente tem 3 grandes pilares quando a gente olha para eficiência, né? Eu olho para o pilar custo, eu olho para o pilar recursos, né? Recursos humanos, recursos de reagentes, insumos, consumíveis do laboratório e o recurso equipamento, né? Então, quando a gente casa esses pilares, eu preciso que tudo isso rode muito redondo para eu poder falar assim, cara, meu laboratório está eficiente. E não é eficiente porque eu estou entregando mais rápido. É eficiente porque eu estou atendendo as normas que eu devo cumprir, as legislações que eu devo cumprir. Eficiente porque eu estou cumprindo trazendo um dado de qualidade e seguro. Então, eu sei o que está acontecendo naquele momento. Aquele equipamento estava calibrado, aquele reagente estava na validade correta, o meu recurso estava treinado para usar. Eu acho que desculpa até te cortar, esse era um dos maiores desafios, porque é muita coisa que você tem que administrar dentro de um laboratório se você quiser andar certinho, em linha reta. Então, é saber se está calibrado.
quando que vai dar 1 ano, quando que vai dar 2 anos, ver se todos os reagentes estão na validade. Até questão que a gente tem hoje lá em dia, que a gente faz muito treinamento com a equipe. É Então, isso mesmo. Sim. vai ter que renovar. Cadeia de custódia, que é uma parte mais chatinha, assim. Que dentro do sistema a gente já consegue implementar isso. Então, são infinidades. Mais um ponto que você não comentou, que eu acho que é um grande diferencial, e a gente tem visto, né, que tem funcionado muito bem, é a questão do suporte. Uhum. Toda vez que a gente precisa ali, vocês estão de prontidão, Sim. né? A Júlia pode falar um pouco melhor. O suporte de vocês, assim, eu acho que eu nunca tive nenhuma empresa com o suporte que eu tenho, igual eu Que tenho legal. a Actis, assim. E eu acho que é o principal. Quando você tá pegando um serviço, você quer ali um suporte. Vai que acontece Sem alguma dúvida. coisa, seu cliente precisa do laudo. O que você vai fazer? Entendeu? Esse é um ponto muito crucial da gente como fornecedores. Essa excelência que a gente busca como provedor de um sistema, né? E a gente sabe da criticidade do nosso sistema. Quando a gente olha para laboratórios de serviço, né? E aí eu gosto de falar, gosto de alocar o sistema em 3 categorias, né? Tem aquela parte em que o sistema ele vai ser envolto de toda a empresa, que é o caso de vocês. Então, todo o sistema operacional da empresa de vocês está ali dentro do Actis. Eu entendo isso. E aí, quando a gente trabalha em outros mercados, em outros segmentos, o Actis é a interação do laboratório com o restante da empresa. Então, ele fica naquela faixa cinza, limiar, de quem quer consultar um dado, de quem quer perguntar alguma informação. E a gente entende o nosso papel nas indústrias dessa maneira, né? Na indústria de laboratório de serviço, na indústria alimentícia, farmacêutica. E por isso eu falo, na época, isso sempre foi algo muito crítico. Cara, o suporte ele tem que estar atento, ele tem que estar vigilante, eu gosto de falar. Então a gente sabe, acontece alguma falha, alguém erra a senha no ambiente de vocês, a gente está rastreando isso. Isso é muito legal, porque a gente tem total controle e gestão desse processo, sabe? E daí, Júlia, quando você olha para os desafios que você tem hoje, qual que esbarra num processo ágil, ou seja, aquilo que ainda você podia ser melhor dentro do seu laboratório, ou que você encara como uma possível melhoria. Se você quiser falar alguma coisa sobre isso, assim. Não, assim, o Actis, ele fornece 1001 soluções. Que um laboratório precisa, o Actis tem essa solução, porque eu já futuquei todo o sistema, eu sei como é que funciona, já perturbei muitos meninos da Actis. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode usar, que a gente não usa ainda, Sim. mas não é falta de aprendizado, mas é por não ter tempo de implementar tudo de uma vez só. Claro. Então, assim, Claro. são parcelas que a gente vai implementando aos poucos, mas tudo que você precisa num laboratório você tem, desde consumíveis, documentos, treinamentos, calibração. Então, é tudo que você pode usar dentro do sistema, que a gente ainda não faz esse uso, mas a gente tá, assim, devagarinho galgando para usar 100% do sistema. Se não dá um passo maior que a perna também, né? Eu acho que Exatamente. só de estar com vocês há 1 ano, com certeza vai se estender por muitos anos, a gente vai crescendo junto com vocês. Vai todo mundo crescendo junto, e os processos também. E a gente entende que todo ano, né? Eu nem falo todo ano, que é muito. Todo mês a gente está trazendo coisa nova. Sim. Porque tem que. A legislação muda, ou a gente percebe que dá para ser mais ágil, dá para ser mais rápido. A gente quer, no fim do dia, focar em custos. Ou seja, eu estou preocupado com o seu laboratório, eu estou preocupado com o tanto que você está gastando, porque com o tempo que você está gastando, com o tempo que seu analista está gastando. Então, essa é uma preocupação genuína que a gente tem. E a gente está pensando assim, como eu vou fazer com que ele gaste menos tempo operando ou realizando a mesma atividade? E aí entra num nível de como a gente pode reduzir custos dentro do laboratório, né? E de que maneira que o sistema contribui para isso. Então, vai muito nessa linha da gente olhar sempre para coisa nova, pensar em inovação, novidades, e pensar do outro lado, do lado de vocês, né? E hoje, a gestão de custos dentro do laboratório de vocês, como que é essa gestão hoje? Vocês têm alguma... isso é feito... Como que é? Me conta um pouco como vocês têm feito a gestão de custos. Assim, a gente, com o Actis, a gente consegue ver quanto tempo o analista fica fazendo tal análise, quanto tempo ele leva. Eu já tive a conversa com a nossa responsável técnica de quanto tempo ela levava para gerar um laudo
antes Uhum. do sistema de vocês e depois do sistema. Legal. Então, assim, o comercial, fazer uma proposta. Pô, hoje em dia a gente cadastra o cliente uma vez só. Você Uhum. seleciona o cliente lá numa setinha, já sai todos os dados. Antigamente ele tinha que fazer manual, cliente por cliente, todos os dados. Então, assim, isso gera uma economia de tempo e acaba melhorando nossos custos, né? Porque Claro. se um dia Sim. chega 50 propostas para ele fazer, Uhum. ele vai conseguir fazer essas 50 propostas num tempo muito menor É do que custo ele de mão de fazia. obra, É né? custo de mão de obra. Se um dia eu consigo analisar 50 amostras, e antigamente eu analisava 25, Uhum. né? Uhum. Consequentemente, eu dobrei Sim. minha produtividade. Mas também tem um ponto que eu acho legal falar, a parte de reagentes que a gente consegue colocar também. E você vê ali quando tá chegando perto da validade, acaba não indo pro lixo, ou a gente cria alguma movimentação interna para escoar esse reagente que vai passar da validade. Então, acho que é isso Ver também. quantidade de insumos, Sim. se tá no limite bom, se a gente já tem que comprar e efetuar a compra. Legal. Uhum. Então, Avaliação de assim, fornecedor também, né? é uma infinidade. É. O Actis é uma infinidade. Legal. Se você parar para ver realmente o sistema, Não, você porque- consegue tudo que seu laboratório precisa, Que legal. você tem. Existe um conceito, e eu acho que vocês estão antenadas nisso, assim, né, que a gente chama de laboratório 4.0, que é aquele laboratório totalmente integrado, aquele laboratório em que a gente vai olhar e vai falar, cara, eu não tenho papel no meu laboratório, Nosso sonho. né? Vamos atingir isso. E a gente vai te ajudar nisso. Sim. Esse é o principal compromisso que eu faço. O laboratório 4.0, ele visa a trazer muito desse... Né, a comunicação ela ser toda totalmente digital, então você usar tablets, você não usar papel, a integração com os equipamentos, a integração com a bancada, né, pensa na bancada, uma bancada digital, com dispositivos que estejam todos conversando entre si. E hoje vocês, qual é o plano, né, quais são os planos do Safra Lab para em direção a esse caminho? O que vocês têm pensado a esse respeito? Então, a gente não somos de porte grande, ainda somos um laboratório de pequeno aí a médio porte. E nós não temos uma infinidade de equipamentos ainda, eu acho que tem 1 ou 2 que são integrados. E foi nos oferecido, né, essa integração do Actis com esses equipamentos. A gente optou por não fazer para não embolar o meio de campo ali de pegar todo o sistema e fazer de uma vez só. Sim. Mas é claro, a gente tem é uma coisa que já vem na minha cabeça já desde da nossa implantação do sistema só, fazer essa implantação do nosso espectrofotômetro com o sistema. Mas a gente ainda não faz, mas estão nos planos. Que legal. Sim. Que E isso é legal. até uma coisa interessante que vocês comentaram, né? Que a questão da implantação, da gente começar sempre por onde é a maior dor do laboratório, né? Então, o fato de vocês estarem expandindo o uso do Actis é por aí mesmo. É a gente já começar por um caminho e ir expandindo de acordo com que o laboratório vai crescendo também. E perguntando para vocês com relação a essa questão da automação. Como que vocês percebem que hoje, por mais que vocês não tenham conectado os instrumentos, né? Já falaram um pouquinho sobre isso, o fato de você ter o cliente ali já cadastrado e gerar uma proposta mais ágil, né? Dentro das automações que vocês configuraram, porque isso é uma coisa interessante também, né? O Actis permitir que você configure muitas automações que, por mais simples que elas pareçam, elas melhoram muito o seu dia a dia. Como que foi para vocês essas configurações e como isso ajuda vocês hoje a reduzir custos? Então, quem fez a implementação do Actis no laboratório fui eu. Então, assim, eu e o Luiz, a gente ficou aí no onboarding, eu perturbando ela um tempinho, mas a gente usa da melhor forma possível na questão de insumos. Então, você pode colocar lá qual é o seu limite mínimo de insumo que você pode ter no seu laboratório. Aí você consegue colocar isso na análise, quanto que você gasta por análise. Então, você acaba tendo um menor desperdício. Então, o seu custo aí acaba diminuindo. Sim. Na questão de geração de laudos, de relatórios, você tem uma parte automatizada nisso, que você clica lá, gerar relatório. Pum, sai com todas as informações que você previamente cadastrou. E antigamente não, era na mãozinha, que você tinha que olhar um, olhar outro, olhar um, olhar outro. Então, assim, a rastreabilidade é incrível. E eu acho também, te cortando, a integração da equipe como
né, no modo legal. geral. Então, o comercial está interligado ao laboratório, que está interligado a compras, que está interligado ao financeiro. Antigamente, no Excel, manda drive para um, que vai para outro, e não atualizou, e caiu a internet, e aí não consegue. Então, era bem complicado essa parte da integração da equipe mesmo, de garantir que o fornecedor X estava com essa nota e podia comprar, e aí tinha que mandar e-mail, enfim, era um bem complicado, assim, e a gente tem um selo do Inmetro, então a gente tem que garantir que tudo esteja muito redondinho e conversando entre si. Então, nossa senhora, salvou demais essa parte de Legal. integração. Hoje vocês estão com quantas pessoas no laboratório? Nós somos, considerando a equipe externa também, né, que tem pessoas que trabalham de casa, nós somos aí ao redor de 10 pessoas. Que legal. Que legal. É bem pequeno ainda, mas com um potencial gigante, assim. Imagina, não? Temos um potencial gigante. E nesse contexto, assim, né, dando um pouco das estatísticas, um pouco mais do Safra Lab, vocês estão processando um total de quantas amostras? Ano? O que acontece? Como a gente trabalha no mercado de café, ele é muito É sazonal também. sazonal. Sim. Tem questão tanto da safra, então a bienalidade, então uma safra é boa, outra não tão boa, depende, assim, lógico, tudo depende do clima, é muito complicado. Sim. Então a gente vê que, por exemplo, agora a gente também trabalha para exportação, não é para mercado interno. Então as exportações têm que estar indo bem. E a gente viu que nos últimos tempos a exportação de café no estado cresceram muito. Sim. Mas deu uma caída por questões externas, macroeconômicas, que não vem ao caso. Senão a gente ficaria aqui horas conversando sobre isso. Então, é muito sazonal. Sim. Então, tem mês que a gente recebe 400 amostras, tem mês que a gente pode receber 50. É muito volátil essa questão. O bom é que, recebendo 400 ou 50, a gente está conseguindo pagar a conta no final do mês. E vocês conseguem ajudar a gente também com o Lins, entendeu? Legal. E aí, vocês estão com quantos ensaios acreditados? Acreditados no Inmetro agora, são 3. São Isso 3. é o único laboratório do estado que é acreditado no Inmetro, né? Que tem o selo, que vale 195 países. Então, isso é muito interessante, porque como a gente é voltado para exportação, a gente precisa que o nosso laudo seja validado lá fora também. Com certeza. Lógico que é uma questão da indústria lá externa. Muitas vezes, eles precisam reavaliar esse café quando chega lá no país, por questões… regulamentação mesmo. Sim. E uma novidade em primeira mão, que a gente está expandindo o nosso escopo. E a gente só conseguiu isso porque a gente conta com o Lins. Então, toda a parte de documentação, como eu disse, a gente tem muitos braços, não tantos braços, que precisam fazer muitas coisas. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir recursos que nos ajudem a chegar ao nosso objetivo final, melhor é. Legal. Então, agora a gente também está com a parte de classificação do grão de café mesmo, não só na parte de agrotóxicos, pesticidas, que é onde a gente está mais focado. Sim. Então, agora a gente também tá se acreditando para a parte da qualidade do grão, dos defeitos. Então, a gente vê que se fala muito sobre o café que a gente está bebendo. Às vezes tem pau, tem galho, tem sujeira, tem o que for. Então, a gente precisa dar um olhar. A gente sempre… Apesar do nosso intuito ter sido por conta dessa questão do laudo, a gente tem que olhar o café como um alimento, sabe? Sim, a gente vê sem que os preços têm aumentado, assim, muito. Então, a gente precisa andar em linha com oferecer um produto de qualidade para o consumidor final. E aí, a gente está aqui para agregar para a indústria, para o torrador. Então, a gente está nesse caminho aí de conseguir acreditação da qualidade. Se a gente olha para o esforço que vocês tiveram, né, da acreditação anterior, ou das primeiros 3 itens de acreditação. Tá vendo cabelo branco? Né? Considerando esse esforço, porque eu sei que é razoável, eu sei o quão exigente o Inmetro é para a gente certificar, para a gente ter um ensaio acreditado. E agora, olhando para o futuro, para o próximo passo da acreditação. Quando você compara esse trabalho usando o Actis na acreditação dos próximos elementos, você vê
que é mais fácil? Você vê que vai ser mais fácil ou você ainda encara com o mesmo Eu esforço? vou falar com datas, porque eu estava lá. Levamos 3 anos para conseguir o primeiro selo do Inmetro. 3 anos. 3 anos. E documento. Eu acho que tinham, sei lá, uns 80 PDFs. Uhum. E aí chegava, e tinha que revisar tudo. E não tá certo. E aí, cada coisinha que você muda é uma revisão. Sim. E aí, lista mestra. Então, se você muda aqui… Aí, por exemplo, se chama, sei lá, POP 101. Uhum. Se você faz uma revisão, é POP 101/1. Sim. Então, você tem que mudar em todos os outros documentos, na lista mestra, no manual da qualidade. É isso aí. E aí, entra no Drive, só que no computador já tava diferente. Assim, Que uma luta, né? uma confusão. Nossa, foram 3 anos, assim, de luta. No final, graças a Deus, deu super certo. Uhum. E agora só tem 6 meses que a gente tá fazendo de aumentar, né, o escopo. O escopo. Lógico que a primeira é sempre mais difícil. Sim, sem dúvidas. Não tem como discordar, né? Mas, de 3 anos para 6 meses, a gente pode ver que alguma coisa ajudou. Não é? Centralizar, né? Centralizar essa informação, ela é fundamental. Muito. Eu falo de centralizar num sistema, ela é fundamental porque você vai estar tudo integrado. Então, é o mesmo documento. Essa revisão que você acabou de falar, Sim. ela vai como é que é? Perpetuar para os outros lugares que usam essa referência. Então, é muito mais fácil a gente enxergar isso, né? Então, eu vejo que 3 anos para 6 meses é um baita ganho, né? Muito. E até questão de… porque a ISO, ela pede muitas questões de, por exemplo… fazer backup, deixar na nuvem, se Imagino. o computador queima, Uhum. se pega fogo. Então, assim, a gente não tinha toda essa questão Sim. de backup, nem de botar em um drive ali, não tinha nada. Então, era meio que na sorte e rezando para que nada acontecesse pra gente perder os documentos. Exatamente. Porque se perdesse, nossa senhora, ia ser um problema muito grande. E esse desafio da rastreabilidade, né? Que quando a gente fala da norma, a gente vai voltar e vai falar da conformidade, da rastreabilidade. O que é mais difícil, Júlia, né? Desse desafio à rastreabilidade, antes de você ter o Leans e agora o quão mais fácil é. Os principais desafios que você encara. Então, nessa parte. antes do Leans, a gente tinha que o comercial ficar muito ligado com o pessoal do laboratório, Uhum. porque o pessoal do laboratório vinha e perguntava: cadeia de custódia do cliente tal, é a Cadê? amostra tal, Meu Deus. vamos bater os documentos, e ficava nessa, e isso sobrecarregava tanto o comercial quanto o laboratório de preocupação, entendeu? De Sim. sempre estar tudo muito certinho. Com um Leans, não. Você gera lá a proposta, já gera a amostra, já gera o laudo. Tudo interligado. Um botãozinho ali, tá tudo interligado. Uma informação vai pro mesmo lugar Que legal. que tem que ir. Não fica informação Sim. cruzada. Aham. Então, assim, foi um relaxamento pra gente, né? legal. Depois dessa Legal. Que legal. implantação. A gente demorou, eu acho que foi 3 meses, né, de implantação. Isso aí. 2, 3 meses de implantação, foi bem rápido. Bem rápido. Sim. Olha que Que a gente legal. tava com uma pressa, né? Justamente por conta do Inmetro. A gente tava com essa pressa aí. Então, Que legal. foram em 3 meses. Toda semana ali, 2 vezes na semana, eu e Uhum. Luísa batalhando. Eu queria te perguntar até sobre isso, Júlia. Como que você e como a equipe internamente se preparou para fazer a implantação? Porque você que liderou, né, que estava lá comigo nas sessões, que fez grande parte da configuração, mas internamente precisou também de outras pessoas da equipe utilizarem o sistema, executarem testes, especialmente o pessoal do laboratório. Como é que foi isso? Então, no início, a gente queria fazer todo mundo participar do onboarding, mas depois de 2 ou 3 sessões, a gente viu que não era necessário todo mundo participar de tudo, porque coisa que o comercial quer fazer, o laboratório não precisa de fazer. Coisa que o laboratório tem que fazer, o comercial não precisa de fazer. Sim. Então, a gente Ia confundir, né? A gente Sim. quis focar numa pessoa só, que fui eu no caso, né? E depois eu passar as coisas necessárias para sua função, entendeu? Aí então eu fiz todo o treinamento, baixei as aulas lá direitinho, botei aula 1 é do comercial, só o comercial assistiu. Aula 2 é só do laboratório, o pessoal do laboratório assistiu, Legal. né? O pessoal da parte técnica Uhum. ali. Então, isso acabou fazendo ficar mais focado mesmo, né? Eles poderem prestar mais atenção só na sua parte, ver e rever quantas vezes eles queriam, né? Botei numa Sim. pastinha lá para eles no computador. Sim. Aí qualquer dúvida que eles tinham, eles iam perguntar a mim. Mas o processo dentro do laboratório, depois do onboarding, eu acho que não demorou 1 mês para cada um pegar suas devidas partes. E
e tocarem Total. sozinho. Que legal. E te O- perguntar mais uma coisa sobre isso. A Bruna bem comentou que você é da área de TI, né? E você acha, assim, com a sua experiência com o sistema, que uma pessoa que não tem formação com TI consegue fazer adequadamente um uso, né? Porque no seu laboratório, acredito que só você seja voltada nessa Isso. área, né? Eu sou aí quase formando em ciência da computação, então eu entendo bastante de sistema. De sistema e de tudo. Eu entendo É igual o bastante. Bombril. Eu entendo bastante do sistema. Então, assim, para mim foi mais fácil. Então, foi até uma questão que eu pensei, né? Eu falei, gente, pra que eu vou pesar a cabeça dos meninos com algumas coisas que eles Uhum. não vão é usar no dia a necessário, eles dia, não vão né? usar, então não precisa. É mais fácil eu centralizar tudo em mim Uhum. e eu vou delegando e vou explicando. Mas, assim, para uma pessoa leiga é muito fácil. É tudo bem intuitivo no sistema. Legal. Você não. Tá escrito lá. Uhum. Análise. Você sabe que é análise. Amostra, você sabe que é uma amostra. Então, assim, relatório, você sabe que é um relatório. Você Sim. não são nomes complicados, Não não tem tem caminhos mistério. complicados. Você clicou, vai abrir uma página lá. Aí nessa página tem dizendo direitinho, valores. Você sabe que é questão de valor. Uhum. Então, Sem assim, dúvidas. é muito tranquilo mexer. Tanto que a gente levou só um mês para todo mundo do laboratório estar usando o sistema. Que legal. Claro, tiveram algumas dificuldades, mas Uhum. aí É cada um normal, com a, é coisa cada um nova, com a sua né? dificuldade num sistema que eu digo sistema computação, né? Tem gente Sim, que não é sim. tão apto, É. mas o suporte sempre ali, né? Porque logo após o onboarding, você tem lá alguns perrenguinhos que você passa, mas Uhum. é tudo questão de sistema mesmo e de aprofundar. E o suporte sempre lá. Legal, essa participação do suporte, a gente sempre fala sobre o suporte porque ele representa um papel muito grande em todos os nossos clientes. Porque a gente entende que, terminado o onboarding, vão ter desafios que ainda a gente não pensou. Você não enfrentou todos os desafios Uhum. durante o onboarding. E o suporte está lá para apoiar exatamente isso, né? Se a gente tivesse que retratar em números, Júlia ou Bruna, não sei se vocês têm ideia de quanto tempo vocês conseguiram economizar na emissão de laudos, por exemplo, ou uma redução percentual? Vocês têm isso medido, esse número de antes e depois? Nossa, número, não. Mas eu lembro até que na transição, até no Word tinha que fazer, né, o laudo, às vezes, porque não saía. Não foi isso? Porque montar o relatório no Axis já é um passo mais avançado, Sim, né? Uhum. Não é difícil, mas é um pouco mais avançado. sim. Então, a gente tinha lá uns problemas de uns dados que não vinham, mas mandava pro suporte, só que aí o laudo já tinha que estar saindo, e a gente no desespero, Uhum. baixava no Docs. É. Mas assim, em redução de tempo, eu acho que é uns 30%, 40% para emitir um laudo. Para emitir um laudo. Para emissão, né? Para emissão, Isso. porque como eu disse mais cedo, todos Sim. os dados já vêm. Então, você Sim. clica lá E em se gerar você relatório, todos os dados já vêm. Então, você não precisa antigamente tinha que digitar na mão o nome, qual amostra que era, de qual Legal. cliente que E o era. risco disso, né? Imagina, Tipo, uma amostra do cliente A mandar para o cliente B. Exato. E a Exato. maioria vem com número de lote, sacaria. Então, ABX 320. Na hora ali, às vezes, sem querer, você digita errado. 32. Exato. Então, era um risco Sim. muito grande que a gente tinha de passar informação errada, sabe? Sim. E eu acho que foi mais ou menos isso aí, uns 40%. Uns 40%. Geração de proposta também, emissão de proposta. Que E era assim, o pessoal por tá cliente. lá para, por exemplo, comercial, parte de cliente, né, pós-compra, ou a parte do laboratório, fazer a análise. Teoricamente, não teria que perder tanto tempo na emissão do Não. laudo, porque já foi feito. Sim. Entendeu? O trabalho dele é fazer a análise, garantir que, né, o resultado está confiável. E a emissão do laudo seria uma coisa mais fácil, mais direta. Então, você perder um dia para emitir 10 Olha laudos. o desperdício de recurso. Pensa, eu gosto de falar assim, pensa no desperdício de recurso. Você tem um recurso altamente capacitado, Uhum. capaz de executar a análise, analisar o resultado, te dar uma informação extremamente relevante para o seu cliente, conhecimento, porque Uhum. aquela pessoa tem a experiência e consegue interpretar aquele resultado Uhum. e trazer conhecimento para o seu cliente, que é algo muito valioso no dia de Uhum. hoje. E você tá pegando aquele recurso e falando assim, digita aqui para mim. Fica digitando agora aqui Sim. 8 horas. É um Uma pessoa desperdício. super capacitada. É um desperdício de recurso. Total. E né? que você disse de custo, que eu lembro no começo,
como a gente não tinha o sistema, toda essa questão da rastreabilidade, que é o mais, para mim é um ponto principal, assim, num laboratório. Sim. Eu preciso garantir que do cliente X é o do cliente X. Uhum. A gente Sem tinha que dúvidas. fazer duplicata em todos os resultados, todas as análises, para ter certeza que aquele resultado era de fato aquele. Uhum. Então, ao invés de você gastar um reagente, você gastava 2. Hoje em dia, a gente, né, com toda a implementação, questão do Inmetro. Olha que legal isso aí. Ai, como é que a gente faz de interlaboratorial? É Mas interlaboratorial tem um mesmo. nome. Bom, enfim, interlaboratorial. Então, a gente manda amostras às cegas, vamos falar Sim. assim, para outros laboratórios, para comparar o Comparar resultado os com o resultados. nosso. Exato. Amostra em branco também, para ter certeza que é o resultado confiável Uhum. dentro do nosso laboratório, que é o principal. O Sim. cliente que me procura, ele quer saber que aquela amostra está com aquele resultado. A gente não precisa mais fazer todas as amostras em duplicata. Olha que legal. E é um custo muito elevado, assim, você, Imagina, né, Bruna. lida com muitos laboratórios, você sabe, tudo em laboratório é muito caro. Nossa senhora. Material, verdade. reagente, equipamento, É. mão de obra, tudo é muito caro. Eu então, falo que é muito parecido com um casamento. Na hora que você vai falar assim, vou casar, tudo triplica o preço. Aham. Sim. O laboratório é a mesma coisa. Quem Vai foi falar... que inventou de montar esse laboratório? Pois Como é que vocês encararam a adaptação do time no sistema? Você falou que eles com um mês já estavam usando. Sim. Quais foram os principais desafios, assim, Júlia, que você vê? Foi mais da percepção do usuário que já era difícil para ele lidar com a tecnologia em geral? Ou teve alguma outra característica que você percebeu, assim? Não, é como eu disse, o sistema é muito intuitivo. Uhum. A Luísa é super solícita no onboard, então explicou muito bem como ficaram gravados. Sim. Ah, não entendi. Eu falava, pô, vê de novo ali o vídeo da Luísa. Entendeu? Falava Legal. desse jeitinho. Assim, dá uma olhadinha ali. Ela explica. Eu tentava explicar também, mas tinha coisas que eu esquecia, porque como Sim. ficou Sim. tudo comigo, eu tenho que saber de todo o sistema. Algumas coisas eu esquecia. Eu mesma, quantas vezes voltei nos vídeos da Luísa pra tentar fazer as coisas? Uhum. Nossa Senhora. Mas assim, foi bem tranquilo Legal. mesmo. A gente não teve dificuldade, tirando essas de uma pessoa ter mais agilidade que a Normal, outra. É normal. Ter mais facilidade de pegar as coisas do que a outra. Tirando isso, foi bem tranquilo. Foi assim, Deus no céu, Actos na terra. E que conselhos que você daria hoje para alguém que está pensando em adquirir um sistema, pensando em começar a implantação? Porque a gente sabe que na correria do dia a dia do laboratório, muitos ficam com esse medo de, nossa, vai dar muito trabalho, eu vou ter que deslocar pessoal para poder fazer isso. Qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiro, faça a implantação do Lean. Primeira coisa de tudo. Você tem que fazer a implantação do Lean no seu laboratório, porque você não vai ter dor de cabeça. Uhum. E outra, você tem que analisar custos, ver a questão do suporte que você Sim. tem que ter uma equipe com um ótimo suporte. Perguntar a clientes se são parceiros dessa empresa. Essa questão do onboarding também, tem que deixar muito claro tudo que é feito no onboarding. Todo dia que eu ia fazer uma reunião com o Luiz, ela explicava tudo que a gente ia fazer no onboarding. E assim, todos os pontos, e se eu tinha dúvida, ela voltava, e a gente voltava e perguntava de novo, e 3, 4, 5 vezes ela respondia super bem. Então, assim, essa questão do custo, a questão do onboarding, que tem que estar muito claro tudo que vai ser explicado. Legal. E suporte. Eu acho que... Eu acho que assim, às vezes é melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, custo você vai ter. Se você quer crescer, você tem que, né, botar ali um dinheiro, um aporte. Lógico, tudo depende do tamanho do que é o seu laboratório. Imagino que alguém que não tenha, não seja um gigantesco. Porque Uhum. os gigantescos já têm um Lean e tudo mais. Então, para laboratório pequeno, o que eu falaria? Primeiro, não tenta segurar tudo na sua mão, que vai dar ruim alguma hora. Rastreabilidade, vai sair um laudo errado, documentação, fornecedor. São muitos pontos que quem não tá dentro nem imagina, assim. Sim. Ó, eu entrei no laboratório sem saber o que era um laboratório. Eu entrei no laboratório, Sim. falando, Júlia, vamos trabalhar no laboratório. Vamos trabalhar no laboratório. Depois que eu vi a grandeza que é você ter um laboratório, eu fico imaginando esses laboratórios mega, como que deve ser a estrutura lá dentro. Sim. Então, E se eu a acho gente já passa um sufoco, assim, né? Com Sim. questão de... Se a gente não tivesse o Lean, né? Era um sufoco que a gente passava. Sim. Não tem como você crescer
E eu um acho que tem laboratório sem lins. muito preconceito de achar que é tudo muito caro. Sim. E hoje em dia É. a gente tem opções no mercado que não são tão caros. É. Quando me veio, né, essa necessidade, e aí eu comecei a pesquisar, e eu falava, cara, eu não vou conseguir. É muito dinheiro para É. implementar e para manter também a assinatura mensal, né, que tem ali a questão Da mensalidade. da mensalidade, né, Dos usuários a cada usuário. Falei, cara, eu vou ter que triplicar, vender muito mais do que eu tô vendendo. E aí foi quando surgiu o Lins. Então, assim, a Acts. Porque muitas vezes a gente pensa que é tudo muito caro. E tem opções no mercado, basta pesquisar. Eu encontrei eles no LinkedIn, vocês, né, no caso, no LinkedIn. Então, assim, rede social aí tá pra isso. O Google tá aí pra isso, pra Que pesquisar. legal. E melhorar o processo, porque se eu dedico menos tempo meu nisso, eu consigo dedicar em vender mais, em estar mais próximo do meu cliente, em ir porta a porta, falar com eles, e aí, tá gostando do nosso serviço, como é que tá indo, enfim, tudo Dá isso. foco ao que merece foco. Exato. Você vai dar atenção pro cara que tá Exatamente. digitando o relatório. Não faz o menor sentido. Exatamente. Então, o conselho seria esse. Quanto menos tempo você perder, melhor. Ah, sem dúvida. Né? Sem dúvidas. Legal, muito bom, muito bom. Pessoal, a gente já tá chegando ao final, finalizando, né, nosso bate-papo. E antes de mais nada, queria agradecer, né? Obrigado, Bruno, obrigado, Júlia, pela participação, pelas palavras. Eu sei que muita gente vai se beneficiar do que a gente conversou hoje. Espero. Né? Esse é o primeiro episódio do Além do Lins. Essa conversa foi muito, muito enriquecedora. Eu acho que a digitalização, ela já está aí há muito tempo e a gente tem que começar a extrair e trazer muito benefícios para os laboratórios, para os analistas, para as pessoas que trabalham dentro do laboratório. A gente sabe, e vocês viram aqui um pouco da dor que todo mundo passa dentro do laboratório. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. E Júlia, Bruna, à vontade, umas considerações finais. Não, só eu queria agradecer pelo convite, né, mais uma vez. Ter vocês aí como parceiros está sendo, assim, imprescindível para o nosso crescimento. Falamos aí de todas as dificuldades e diferenças que a gente tem, como quando não era e agora que tem vocês. Então, assim, sempre crescendo juntos. Estamos né? nessa. Todos nós. E agradecer, sempre agradecer aí por toda a Sim. parceria, toda a paciência, todo o suporte que sempre está aí. E esperamos, né, ter contribuído de alguma forma para quem está assistindo, para vocês também. E se quiserem conhecer um pouco mais do nosso serviço, nosso Instagram é @safralab. Eu também estou no LinkedIn, posto bastante sobre essa questão de laboratório, de café do mercado. Bruna Machado. Eu fico mais na parte do Safralab mesmo, né? Sou mais um pouquinho low profile, então a gente tem nossa página no LinkedIn também. Também tem. Safralab, se quiser seguir lá. E caso você conheça alguém que precisa do nosso serviço de análise de grãos de café aqui no estado, fale com a Júlia no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, ela tá lá sempre. Só mandar mensagem que a Na gente tá atividade. na atividade, pronta pra responder vocês e gastar energia com o que tem que ser gasto, né? Exatamente. Muitíssimo obrigado, foi muito enriquecedora. Legal. E é o começo, assim, é um ano que vão vir 3, 5, 10. Sem dúvidas. E quando a gente estiver Com certeza. lá no topo, vocês vão Vocês estar vão junto estar com a gente. Sem dúvidas, sem Com dúvidas. certeza. Perfeito. Obrigada, pessoal. E se essa conversa trouxe algum insight para você, entre em contato com a Acts também, que a gente está aí disponível para auxiliar. Legal. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar esse vídeo, colocar o seu comentário aqui embaixo. Segue a gente nas redes sociais, fica de olho, porque em poucos dias a gente vai ter mais outros episódios dessa temporada. E até a próxima, pessoal.